Desde 1890, Caxias do Sul já teve 38 homens comandando a cidade. Esse é o período da emancipação. Nunca nenhuma mulher foi eleita prefeita de Caxias do Sul. Mas tivemos 3 vice-prefeitas. Uma delas está hoje ocupando o posto, que é a Paula Iores. A primeira foi Marisa Fórmulo, que chegou ao poder junto com Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores, em 1997. Depois, também do Partido dos Trabalhadores, tivemos Justina Onze. As duas, assim como Paula Iores, já exerceram o comando do município em exercício. Houve uma 4ª mulher também que chegou ao comando da cidade em exercício, que foi a Geni Petef, do MDB. Ela era presidente da Câmara em 2012, quando então substituiu o prefeito José Ivo Sartori, do MDB. A gente está tratando desse assunto hoje porque a Roda de Saberes conversa com as nossas vice-prefeitas. Conosco hoje a Paula Iores e a Marisa Fórmulo. Por quê? Porque Justina já faleceu, nos deixou em 2020, e a Geni Petef também. A Geni faleceu no dia 26 de setembro de 2013, quando o parlamento completou 121 anos, bem no dia. Então, conosco, no primeiro bloco, a vice-prefeita atual, Paula Iores. No segundo bloco, teremos as duas juntas, Marisa Fórmulo e Paula Iores. E no terceiro bloco, então, ficarei apenas com Marisa Fórmulo, porque vocês sabem, a agenda de autoridade é sempre cheia. Então, a gente vai liberar a Paula para ir nos compromissos, nos representar em outras instâncias. Você fique conosco na Roda de Saberes, porque ela hoje vai estar cheia de informação. E, claro, já começo perguntando, para a nossa vice-prefeita, Paula Iores, como foi o seu ingresso, então, na política, Paula? Porque eu sei, a gente sabe, aqui na Câmara você já foi vereadora, eu sei um pouquinho da tua história, mas tem muita gente que está em casa nos assistindo e que não sabe quando foi que aquele clique bateu a sua cabeça e disse, não, agora eu vou entrar para a política. Uhum. Bom, antes só de responder a tua pergunta, eu gostaria de destacar que essas 4 mulheres que tu citou, eu sou uma delas, mas as outras são mais, não, mais 3, né? Mais 3, sendo mais 3 eleitas, como vice-prefeitas de outra. Isso, um exercício. Mas as 3, elas têm, uma marca forte. Ainda hoje se fala muito delas. A Geni é super reconhecida, a Justina também pelo trabalho feito pelo município. Então, eu quero dizer que as 3 mulheres, eu sou a 4ª, que exerceram esse cargo de vice-prefeita, elas não foram vices decorativas. Elas são pessoas que têm a sua marca na cidade. E isso a gente tem que destacar, enaltecer, porque é dessa forma que a gente tem que ocupar espaço. E eu também tenho muito orgulho, no bom sentido, de ver que eu não sou uma vice decorativa, eu ocupa espaço. E isso foi um critério para decidir, inclusive, aceitar o convite do Adiló para concorrer, que a gente possa, de fato, contribuir. Então, eu queria dizer assim, mesmo as 3 eu percebo dessa forma, Tá bom, Vânia? Eu achei que era importante destacar. Eu concordo contigo. E todas, no caso da Geni, um pouco diferente, porque ela não chegou a ser eleita vice-prefeita, Mas na Câmara ela tem uma trajetória sempre reconhecida. A vereadora que mais teve mandatos consecutivos. A Geni, a mulher vereadora que mais teve. E ela, só agora que o Renato de Oliveira está no 6º mandato, senão ela foi a única que até então atingiu 6 mandatos consecutivos. Isso. Agora o Renato vai completar o 6º mandato. Mas realmente... Um nome fortíssimo, sempre lembrada, respeitado, Vânia, o clique, assim, bem detalhado, quem acabou me desafiando a entrar na política, a concorrer a deputada federal,
foi a ONG Brasil Sem Grades, né? Que eu me filiei, fui vice-presidente, né? Nós temos, então, como causa comum a segurança pública. E eles, em dado momento que vieram a Caxias acompanhando toda... Na época, o projeto Fazer o Bem no dia 24, viram, assim, a minha capacidade de mobilização, viram uma igreja dos Capuchinhos lotada, né? E a minha atuação. Eu sempre fui uma pessoa muito atuante, independente do segmento que eu estive. E eles, a ONG, reconhecendo, porque um dos pilares da ONG é a mudança da legislação penal. E eles, há muitos, eu entrei na ONG, ela já tinha 10 anos, né? Então, a gente precisa de um representante em Brasília. E nós pensamos em ti. Eu, né? E, assim, ao mesmo tempo que eu achei muito louco, porque eu estava, na época, na minha profissão, né? Dirigia o Hospital do Círculo, tal, muito bem, né? Mas por que não, né? Porque eu estava num momento de muita dor na minha vida, né? Pelo meu filho assassinado. E, né? É uma provocação, assim, por que não, né? Mas, ainda assim, naquele momento, eu só me assustei e disse por que não, mas eu tinha que me filiar a um partido e tal. Aí, no tempo limite de filiação, eu me filiei, né? E depois foram 6 meses para tomar a decisão, porque era uma coisa toda muito nova. Eu não li a página política do jornal. E hoje eu vejo que um dos mal, né, uma coisa ruim da sociedade, é isso. Muita gente fala do que não sabe, porque cada um vive no seu reduto, né? Eu chamo de bolha, né? E não por mal, porque vive na indústria, vive na saúde, vive na educação, vive, né? E a política interfere em todos esses, né, cenários. E daí, no caso, assim, para decidir mesmo, vou concorrer ou não, né? Foi caminhando, assim, no verão, junto com meu filho, meu marido, nós caminhando na beira da praia, avaliando, né, prós e contras de eu entrar, o que ia acontecer. Eu ia sair do hospital, uma área onde eu tinha, na época, uma remuneração como a que eu tenho hoje, né, na minha carreira lá. E, bom, e se eu não ganhar? Eu achava, não era muito fácil eu ganhar, né? Eu saí entrando pela primeira vez na política como deputada federal, apesar de ter feito uma boa votação, né? Bem, se eu não me eleger, eu vou voltar para a consultoria, né? Que eu tenho uma consultoria há anos e, de fato, assim, não pensava em ficar exercendo cargo no partido. Tive ofertas de exercer, não me elegi, fiz para quase 22 mil votos, eu me elegi. Foi em 2014. 2014, é. Então, a decisão de sair foi fevereiro de 2014 para, então vamos mesmo, porque daí eu tinha que sair do meu trabalho, né? Então, daí a gente fez um acordo, eu saí da empresa e comecei a fazer um planejamento da minha campanha. Então, o que fez dar o clique é, assim, um desafio, sabe? Sim, uma grande dor, nada como um grande desafio, né, para sublimar, né, uma grande dor. Houve, então, a candidatura em 2014 e essa grande dor, né, em função da perda do Germano, que é um caso assim comovente para a sociedade dele, né, que foi assassinado junto com o Vinícius e o pai do Vinícius. E a Paula mostrou uma força que acho que é a própria vitalidade dele que passou para ti. E essa, então, concorreu em 2014, não se elegeu, mas fez uma votação assim que chamou a atenção de todos. Estreante, né? Começando, e fez uma votação assim atípica, mais de 20 mil votos. E foi o que também te deu coragem para preparar o próximo passo, que veio a campanha em 2016 e elegeu-se com maior votação de uma mulher no parlamento municipal. Veio a experiência de vereadora, e o que dali, Paula, tu conseguiu olhar e se desafiar mais uma vez? O que foi mais desafiador atuando como parlamentar? A gente conhece o rito, né, de como funciona, tu conhece de fato na prática, porque antes tu tem uma impressão de como as coisas são, tu tem muito preconceito, né, por desconhecimento, mesmo bem no sentido da palavra. Então, o mandato te dá a oportunidade de exercer coisas, né? E as bandeiras que eu atuei na Câmara de Vereadores foram completamente alinhadas à minha causa, né? Então, relacionada a jovens, relacionada à segurança, relacionada à pauta das mulheres, né? E eu tive muito poucos projetos de lei,
na verdade, né? Eu até dizia que eu acho que se eu tivesse uma formação mais na área do direito, eu penso que... Mas, se bem, eu acho que teria que ter mais experiência. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande reforma nas leis, redução de leis, e não ficar fazendo lei por fazer, né? Eu sempre disse isso. Tanto que agora, no mandato, no governo, a gente fez 59 leis, viraram uma, né? Por consolidação, para dar segurança jurídica. A gente precisa ter trabalho efetivo, né? Então, mas eu não tinha experiência suficiente para fazer uma consolidação. Eu ainda tinha que aprender o que é código de postura mesmo, o que é. Então, eu vejo o mandato, assim, foi significativo pela aprendizagem do mundo político, porque eu tinha toda a minha carreira no privado, né, em segmentos diferentes, na indústria, na consultoria, na saúde, né? Então, vim para a política. E a possibilidade, né, Vânia, de tipo, conhecer a cidade, conhecer a política pública, conhecer a cidade mesmo, que eu estou conhecendo mais ainda agora, né? Eu não sabia de políticas públicas existentes em Caxias há 25 anos. Né? Então, como a gente não conhece? Justamente porque a gente vive e não porque eu sempre me percebo uma pessoa atuante no ramo que eu estou, mas eu não conhecia. Né? A própria rede de proteção à mulher, Sim, ela é potente na nossa cidade. Né? Então, essa eu tive a oportunidade de conhecer ainda enquanto vereadora. Né? Então, conhecer o sistema, como funciona, o que é, né? Valorizar, né? E perceber a importância de levar a que mais pessoas conheçam para poder valorizar e participar, ter vontade de participar. Né? Que é isso que eu penso que... Tu sempre esteve muito presente mesmo durante a vereança, assim, em pautas da cidade, diferentes bairros. Essa tua curiosidade, né? Essa vontade de estar aprendendo para melhor representar a sociedade. Sim. É preciso ter essa vontade, Paula, para atuar como uma parlamentar e vice-prefeita agora. Eu tive assim, feedback de muitas pessoas. Eu nunca fui uma vereadora que ficava no início de uma reunião para tirar foto. Eu sempre... continuei para aprender, para entender o que aquilo ali estava tratando. E anotava. Sabe? Eu sempre percebia que a Paula estava sempre anotando. A gente acompanhou, como nós aqui na Câmara, a gente cobre um pouco de tudo, a gente estava sempre vendo, na época de vereadora, a Paula anotando e registrava, e eu via. E muito, muito aprendizado, né? As caravanas de segurança, indo para as comunidades, conhecendo as diferentes realidades, né? Então, nossa... O Comitê de Prevenção ao Suicídio, que a gente vê hoje, né, só agravou, né, a pandemia, as redes sociais, o comportamento polarizado e extremista, só tem agravado os problemas de saúde mental. E já na época, era uma das minhas bandeiras, né, um comitê super interdisciplinar. A gente fez mexer, a própria pessoal da área da saúde aqui do município disse, olha, tu veio... fazer a gente se mexer aqui para voltar a essa pauta, sabe? Até a questão da saúde integral passou a ser estar na lei orgânica a partir de sua proposta. Exatamente. Botar a questão da integralidade, né? Paula, e aí, aqui na vereança, como tu mesma disse, a questão das leis, os projetos, eles têm um limite de alcance. No Poder Executivo, esse limite não existe. Claro que tem a questão dos recursos. E de recursos e burocracia. Mas a ação lá, ela se efetiva. E você, enquanto vice-prefeita, como mesmo disse, assim, que não fica lá só fazendo de conta, está em tudo que é né, passando e atuando junto às secretarias, pensando, planejando o município. Como você vê essa diferença, assim, saindo do parlamento, indo para a vice-prefeitura? Eu queria que tu nos falasse como foi a decisão, então, de ser candidata e como está sendo a experiência na vice-prefeitura. Quem leu meu livro, né, sabe que eu nunca tomo decisões muito para frente, né? As coisas vão acontecendo, né, na minha vida, e isso tudo foi assim. A ONG chegou com a proposta de entrar na política, assim como a Odilon um dia pediu para falar comigo, veio e me convidou para ser vice-prefeita. E eu... falei, a gente tem que conversar antes, a gente tem que ver se a gente se conhece, como é que é o nosso alinhamento de pensamentos. Não que a gente tenha que pensar igual, mas... Enfim, foi um convite que eu pensei um tempo, fomos conversando, e disse, por que não?
porque eu vi que uma trajetória, acho que... Porque eu tenho mais a cara do executivo mesmo, Vânia, foi a minha vida toda. Eu sempre mesmo, como psicóloga, eu sempre atuei... Eu entrava como psicóloga nas organizações e acabava na gestão, né? Então, eu acho que tu tens formação, especialização nessa área, tem, Paula? Gestão empresarial, e também formação e tal. Eu tenho, né, como principal ação, as pessoas sempre perguntam para o vice, qual secretaria tu vai assumir alguma secretaria? Eu falei, não, porque eu não quero perder a visão do todo. Eu acho que o prefeito, o vice-prefeito tem que ter a visão do todo. Então, qual é o meu papel no governo? Eu sou guardiã do plano de governo. E eu tive uma atuação bem forte na elaboração do plano de governo, na escuta de 14 reuniões temáticas, que eu e o prefeito estivemos juntas, e mais um grupo de pessoas. Então, com diferentes grupos da cidade, foram 14 reuniões, assim como a escuta de servidores e CCs que estavam no poder e nas secretarias. Então, o que a gente tem lá no plano de governo veio de pessoas... Né? Isso tudo em 2020, Paula? Ou 2020. Foi anterior? Não, 2020. Fechado ali, preparando para a campanha. Então, hoje eu sou a guardiã do plano de governo, ligado. Então, o organograma do município, quem propôs fui eu, que foi sempre que eu fiz, né, na consultoria, o organograma é organizado em dimensões, para que a gente tenha uma visão assim, interdisciplinar, e não de cada secretaria ser uma prefeitura, né? E isso não é fácil, porque tem coisas instauradas, né? Nós temos o Inclusive, a parte de informática não é interligada, né, Paula? Então, tipo, o sistema, o sistema secretaria não conversa com a outra do ponto de vista de processos. Agora está começando. A gente tem, então, tem um escritório de dados ligado ao gabinete da vice e é toda a gestão do plano de governo. Então, a gente tem uma metodologia que a gente acompanha o plano de governo. Então, quando a gente está dizendo que a gente tem 86% do plano, parte cumprido, parte em andamento, é porque a gente está medindo isso com metodologia, né? E a questão da digitalização da prefeitura, que ela é toda física, né? Nós estamos implantando o PROA, que é o sistema de gerenciamento de processos do Estado. Então, hoje, até com o Estado, a gente já começa a se comunicar de forma digital também. Mas e já tá efetivo ou está começando mesmo, hein? Ele já está, só faltam 3 secretarias para estarem no processo, porque por exemplo, assim, uma das secretarias que ainda não entrou, a Receita. Por quê? Porque no Estado não tem IPTU. Um exemplo bem simples. Não tem ISSQN lá, tem outros tipos de arrecadação, impostos, porque o desenho do PROA é estadual. E Caxias está sendo o plano piloto, o projeto piloto. Então, esses títulos que cabem ao município, eles são próprios do município. Então, o pessoal da Procergs tem que adaptar, né? Então, a gente deixou a Receita por último, mas os outros estão andando. E, assim, no início, aquela resistência, né? Tem gente que diz, olha, já vou me aposentar, nem quero aprender. Mas, quando o pessoal usa, eles veem que é outra coisa. Mas essa resistência existe na iniciativa privada e na iniciativa pública, né? A gente, quando tem uma coisa nova, às vezes leva um susto. Mas depois... né? Mas imagina, assim, eu lembro quando a primeira visita que eu fiz, quando chegamos na prefeitura, visita em todas as áreas, tu não enxerga as pessoas, porque tem os processos, muda a cor da pasta. Todo mundo atrás de papel, né? A PGM digitalizou 50 mil processos, 15 toneladas de papel. Tu imagina isso tudo sendo controlado manualmente? É um absurdo. Então, a gente está bem, assim, bem adiantado. E isso conversa com também teu olhar sobre as cidades inteligentes, né? Sim. Que sempre foi também uma pauta. A gente, é uma pauta. A gente agora passa por um diagnóstico que o BNDES nos propôs, né? Para, de fato, assim, fazer um diagnóstico. Assim, como é que nós estamos em cada quesito de cidades inteligentes. A gente está em vários projetos, né? Tem um da universidade, que são a instalação de sensores para a gente medir, por exemplo, barulho, para medir iluminação, para medir qualidade do ar. Então, a gente vai ter em diferentes pontos da cidade esses sensores para poder ver, bem, uma escola onde... né, com barulho e sem barulho, o que muda? A qualidade da iluminação, né, coisas assim, que são... O que é uma cidade inteligente?
É a gente poder tomar decisões a partir de dados. A gente já tem no município ferramentas excelentes, como a de GEO, todo georreferenciamento, informações georreferenciadas, mas a gente até então usou muito pouco. Nós poderíamos estar muito mais digitais no município. Mas estamos planejados. E aí, rumo à prefeitura sem papel. E aí o caminho, e aí a tua atuação de vice nesse todo. Fazendo a grande mobilização, né? O plano de governo tem 45 programas, junto com as metas do plurianual e tal, são 283 metas. Então, a gente tem os projetos que são marca de governo, né? E a gente faz um acompanhamento por dimensão, a gente tem toda uma sistemática de governança que a gente acompanha os projetos. Que bom ser essa guardiã, né, vigilante disso tudo. Paula, a gente está encerrando esse primeiro bloco, mas eu queria que tu falasse aqui um pouquinho de ti. A Paula, que é a esposa do Rogério, me falasse um pouquinho assim, para quem está em casa, quem és tu em alguns minutinhos, assim, rapidinho, quem és tu e o que a Paula será daqui para frente? Bem, a Paula é uma pessoa que nasceu em Caxias, né? Tenho meus pais ainda vivos, que moram na mesma rua em que nasceram, né? 90 e 92 anos. Nós somos 4 irmãos, né? Tenho 2 filhos, o Guilherme, que tem 29 anos, mora em Porto Alegre. O Germano, que já partiu, né? O Rogério, casado com o Rogério, a gente conta a nossa história desde setembro de 86, foi quando a gente começou a namorar, dia do aniversário dele, eu digo, ó, o presente que ele ganhou. Né? E o Rô sempre me incentivou muito, né, a estar na política. Momentos que eu titubeei, assim, será que eu continuo? Não, eles, olha a nossa causa. Ainda bem, porque quem mais sente a minha falta hoje é ele, né? Porque o Gui está na vida dele, os meus pais, a gente divide as funções e tal, mas o Rô fica muito sozinho. Então, eu tento dar conta de tudo, mas a gente não dá, né? A nossa vida, a vida pública, ela é bem dinâmica, a gente tem 24 horas, né? É exigente. É de segunda a segunda, né? Então, a gente tenta compensar. Hoje eu tenho um talk show, assim, no final da tarde. Quer vir, Rô? No final a gente pode comer alguma coisa, né? E, assim, eu não sei, assim, né? Eu estou vivendo o meu mandato, Vânia. É isso. Vivendo com maior amor, com maior responsabilidade, esse mandato. E a gente agradece por isso, né? E a gente também agradece porque a Paula, além disso, assim, leva essa afetividade, assim, adora as girassóis, que a gente sabe, né, Paula? Cultiva lá na Casa da Praia, né? Que tu possa, então, levar adiante, né, esse afeto aí na gestão e outros espaços que percorrer daqui para frente. Esse primeiro bloco, então, da Roda de Saberes foi com a nossa vice-prefeita, Paula Iores, a quem a gente muito agradece por reservar o tempinho para nós da Roda de Saberes, e eu convido você a continuar conosco, porque no segundo bloco, a Paula, junto com a vice-prefeita da época da gestão do Pepe Vargas, a Marisa Fórmulo, vão conversar sobre uma entrevista que a gente teve com uma filósofa que chegou em Caxias do Sul e nos falou sobre o feminino. Depois a Paula vai seguir sua agenda e eu volto ao terceiro bloco com a Marisa Fórmulo. Fique conosco na Roda de Saberes. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras.
Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. Roda de Saberes está de volta, agora sim, com as duas nossas vice-prefeitas de Caxias do Sul, Paula Iores e Marisa Fórmulo. É uma honra ter também, Marisa, a senhora aqui. Depois nós vamos ficar no terceiro bloco só com a Marisa e ela vai falar bastante sobre sua vida. Eu quero, neste momento, chamar uma entrevista que fizemos com a doutora em filosofia, Viviane Mosé. Ela veio recentemente para Caxias do Sul, no dia 8 de março, a convite, então, do Simpro. Vamos acompanhar o que ela nos disse sobre o feminino presente hoje na nossa sociedade, mais presente. O Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, o Simpro, traz hoje, 8 de março, a filósofa, doutora em filosofia, especialista em políticas públicas, Viviane Mosé. Ela vem falar sobre as mulheres no contemporâneo, com foco na cultura e na educação. E nós aproveitamos a vinda dela para conversar sobre as mulheres na política. Acompanhe conosco um trechinho da entrevista que ela concedeu aos jornalistas de Caxias do Sul. As mulheres têm desafios muito grandes no contemporâneo, né? Muito grandes, porque de fato a gente está falando de uma transformação imensa no mundo e as mulheres protagonizam essa mudança. Então, não se trata, a gente não pode falar isoladamente da situação das mulheres, a gente tem que falar do mundo, porque todas as mudanças se articulam. Então, a gente vive um mundo de uma transformação radical e dura e grave, que é a passagem de um mundo material para o mundo virtual, que é a passagem de um mundo cujo modelo de ordenação, de gestão era vertical para um mundo horizontalizado. Podemos dizer que a gente está saindo de um mundo masculino para o mundo feminino. Porque a ordem até aqui era a ordem masculina, a ordem que regeu o mundo, a racionalidade que opõe o bem e o mal, o certo e errado, o foco, a direção, a objetividade, sempre foram marcas do mundo, da ciência, das ordens, das instituições, né? No entanto, a civilização chegou num impasse absurdo. A gente vive um momento grave de desintegração ambiental, gravíssima, não tem como negar. A gente vive uma instabilidade econômica grave em função da imensa desigualdade que só aumenta durante a pandemia, fome, miséria. A gente tem uma situação de ódio, de conflito humano, de conflito de rede social grave. E o mais grave de tudo é o suicídio, a depressão e a automutilação. O excesso de medicação psiquiátrica entre crianças, adolescentes, adultos, enfim. Todos esses desafios são do contemporâneo, mas esses desafios são de um mundo masculino. Quem criou essa ordem que chegou a esse estado de coisas não foram as mulheres e nem o feminino das mulheres, foi o masculino. Até as mulheres que participaram desse processo tiveram que se masculinizar. Então, se a gente falar de gestão, por exemplo, de mulher na política, as mulheres que conseguiram participar da política até agora, elas se masculinizaram, elas tiveram que lutar quase como um homem para conseguir esse espaço, senão não teriam. Então, o novo lugar da mulher no mundo é de protagonismo, mas não é porque alguém nos cedeu esse lugar não, é porque o mundo masculino se desintegra na nossa frente. Quando a gente fala, por exemplo, de rede social, de internet, de mundo horizontalizado, isso é feminino. A ordem feminina é a ordem da diversidade. A mãe aceita todos os seus filhos, independente de como ele vem. Uma mulher, ela consegue cuidar da casa, do dinheiro, da ordem, até da defesa. Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é o que caracteriza as mulheres. Desde sempre, multiplicidade, pluralidade, fluidez, afeto. E essas são características que o mundo precisa adquirir, senão ele desaba. Como? O mundo não vai desabar, porque a gente sabe que a gente se reconstrói sempre, felizmente a civilização se reconstrói. O caminho da reconstrução da civilização é o feminino.
E esse feminino, ele é da mulher, mas não só, porque a gente tem homens femininos. Então não é que é o mundo das mulheres, não, mas é o mundo do feminino. Inevitavelmente, obviamente, que se é o mundo do feminino, as mulheres têm protagonismo. Elas estão tendo esse protagonismo, elas estão lutando. A luta das meninas, eu chamo meninas, as feministas que são muito jovens, que estão na rua brincando no fronte de luta, é inacreditável o papel dessas meninas. Então elas já nascem com outro chip, de outra maneira. Então como é que eu vejo isso? Eu vejo que a atuação das mulheres na política, ela vai ser consequência da transformação do modo de ordenação do mundo, que vai ser pluralidade, afetividade, amor, compreensão. Não é que o homem não tenha isso, né? Mas a maternidade e o vínculo da mulher com uma inteligência que ela tem plural, infelizmente para os meninos, eu devo te dizer, porque as mulheres são muito fortes e elas ocupando seu espaço, elas realmente agregam muito, né? E Benedito, eu acho que esse ritmo, esse avanço maior do feminino vai seguir num ritmo lento ou a gente vai conseguir acelerar um pouquinho daqui para frente? Eu creio que o ritmo que a gente está andando agora é o ritmo das mulheres. Quem está guiando o mundo são as mulheres. Se a gente olha realmente a maior luta, mais bem sucedida que a gente tem no mundo é das mulheres. Não é bem sucedida que elas estão conseguindo, não. É bem sucedida porque estão na rua, estão brigando, são incansáveis. Né? O aumento absurdo do feminicídio, infelizmente, é porque os homens não estão dando conta dessas meninas, que elas realmente não aceitam. As mulheres hoje mais jovens, elas não discutem o tema, elas agem. E isso arrebenta tudo ao redor. Então, eu creio que não demore porque assim, o que eu vejo que é maior até do que as mulheres ocupar as instituições, elas realmente mudarem a configuração da civilização da sociedade. Eu estudo filosofia e falo disso há muitos anos e eu já falo de amor. Aí parece que é uma coisa boba. Não é bobo. É que ou a gente, nas canaletas que a gente está construindo, transfere amor, entende o valor da afetividade. Se a gente não entende, a gente não tem um mundo. Porque crianças de 5 a 14 anos estão tirando a sua vida gravemente. O índice de suicídio que mais cresce é de 5 a 14. Então, se as pessoas estão tirando a sua vida, o alvo, o foco da vida é o afeto. É a transformação do afeto. O ser humano está se transformando, né? E aí a gente tem outra coisa que entra nessa, que é mais delicada, mas é séria, que é a diversidade de gênero. Porque o feminino, ele não está presente só na mulher, ele está presente no homem. Então, esse feminino está se alargando. As pessoas podem ter o direito de acessar esse feminino, né? Então, essa feminilidade, ela é dominante e eu espero de verdade que seja cada vez mais, né? E especificamente sobre política, não adianta a gente tentar fazer com que as mulheres se candidatem, sabe? Porque não é isso que precisa. O que precisa é as mulheres estarem inseridas no poder estabelecido, elas sentirem que elas podem, você entende? Então, muitas mulheres se candidataram na última eleição e não se elegeram, nem pelas próprias mulheres. Então, o movimento de candidatura, de cargos eletivos, ele vai vir muito mais a reboque, eu creio, da mudança cultural das famílias. Que estão que as leis, de repente, a reformulação de leis tem países que já estão adotando a paridade, né, nos espaços. Esse movimento pela lei... Eu não sou muito a favor de mudanças pela lei. O Brasil tem excelentes leis que nunca funcionam. Então o Brasil se tornou nos últimos 15, 20 anos um país legalista. Parece que para mudar a coisa tem que ter lei. Não, lei se acumula num papel, né? Lei você imprime, deixa ali naquele livro, Código Penal, Código Civil, não quer dizer nada. O Brasil tem leis incríveis, ambientais, sabe, que são maravilhosas. Em relação a muitas questões, a gente tem leis maravilhosas e a gente não acompanha. Então não é a lei, não sou contra as leis se transformarem, lógico. Mas a mudança não passa pelas leis, nunca passaram. As leis, elas vêm para sustentar uma mudança que já é. Então, quando a gente já conquista, você vai na lei e carimba aquilo na lei. Agora, a lei não produz mudança social. De verdade, não produz. O que produz é a civilização que se transforma, a cultura. E isso, o que as pessoas têm que entender, os mais velhos, é que essa mudança não está anunciada, ela é factual. Quando uma menina de 15, 18, 20 anos, 25, 30 anos se sente
mesmo a liberdade sexual do seu companheiro, ela é morta. E ela não pensa que ela pode ser morta, ela exerce a sua liberdade. Porque as mulheres hoje, que a grande revolução desse contemporâneo é a liberdade sexual, a liberdade do corpo. Porque a liberdade de voto, a liberdade de trabalho, isso foi difícil, mas nem tanto. Agora, quando as mulheres resolveram dizer meu corpo, minhas regras, isso realmente está causando violência e desintegração. Viviane, nesse ano em Caxias teve vários casos de feminicídio, inclusive a gente tem na Câmara a PEN, que é a Procuradoria Especial da Mulher, que hoje lançou a segunda edição de uma campanha chamada Nossas Vidas Importam. Exatamente. Em razão disso. E a ideia é que essa campanha vá mais para a rua, estimulando a denúncia, estimulando o acesso à informação. Por vezes, alguns nichos de mulheres, né, claro, não têm esse acesso à informação. E no seu olhar, essas campanhas fortalecem essa mudança? Muito. Isso fortalece que a menina tenha para onde correr, que ela tenha quem acessar, que ela possa pedir ajuda. Isso é fundamental. A Lei Maria da Penha, por exemplo, foi fundamental, sabe? Mas a Lei Maria da Penha não foi ela que mudou a realidade, né? A Lei Maria da Penha veio porque uma mulher não admitiu, que a própria Maria da Penha não admitiu que aquilo acontecesse, ela lutou por aquilo até o fim. Então, a Lei Maria da Penha já é o resultado da luta. E o que a gente tem que acreditar no mundo é nessa luta. E como que se luta no contemporâneo, no nosso mundo, formando grupos, redes de proteção, que foi o que você falou. Isso é o que mais funciona. Redes de proteção, redes de apoio, não só institucionais por meio de ONGs e tudo, mas por meio de grupo de amigas, amigos, sabe? Família, as pessoas se reunirem em torno dessa proteção à mulher. As meninas, as mulheres precisam de proteção. Sem dúvida nenhuma, são vítimas de abuso sexual, não só de violência sexual, né? Mas de maus tratos, de invasão de sua privacidade. Então não dá mais para uma mulher não poder andar na rua, porque parece que uma mulher, quando anda na rua, ela está exposta e pode estar exposta a todo tipo de coisa, né? Dependendo da roupa que ela está usando. Então a hipersexualização do corpo feminino, que a gente faz hoje no mercado, na propaganda, sabe? Isso também é muito grave. O corpo da mulher é dela e ela pode ir onde ela quiser. Essa mudança está sendo muito difícil e está causando muito incômodo, muita violência, né? Mas esse é o caminho. E as meninas, a gente tem que estar alegre. Porque se tem uma coisa nesse mundo que se desintegra, que está se transformando para melhor, são as mulheres, o lugar que elas estão ocupando, né? É realmente um lugar novo, inédito e muito corajoso. Que bom receber, então, este impacto, né? Essa fala da Viviane Mosé, filósofa, nos falando sobre o feminino. Mas eu quero pegar um recortezinho que ela comentou, né, no todo que ela comentou, que sobre a presença da mulher na política, e quando ela passa a estar em cargos eletivos, ela também passa a ter uma masculinização de suas atitudes. Ela percebe isso, né? Eu queria saber de vocês, meninas, isso teve para vocês? Eu acho que não, porque as duas têm um afeto, têm um carinho, têm um jeito de lidar bem suave. Mas a gente sabe que a gente teve a governadora Ieda Cruzius, a primeira governadora com suas posições, e a própria presidente Dilma Rousseff também, com posições bem mais impositivas. Eu queria ouvi-las sobre isso. A minha autopercepção é que não. Inclusive, quando me diziam, assim, eu me lembro, Marisa, que, em dado momento, quando eu queria defender uma ideia de instalar uma comissão aqui na Câmara, me disseram assim, tem que negociar com os vereadores, tem que ver, né, para negociar, para conseguir. Eu falei, não, eu vou colocar o que eu penso da comissão, porque ela, pela lógica que ela tem, por que eu vou defender ela? Né? Por que eu acho que tem que ter essa comissão? E lembro, na época, fui conversar com o vereador Rodrigo Beltrão e tal, ele não apoiou, porque eu queria instalar a comissão a Frente Parlamentar de Enfrentamento da Violência. E já existia uma comissão de segurança. Mas eu não queria, né? Então, eu quero dizer assim, não é pelo toma lá da cá, é pelo que eu acredito. E eu acho que isso é feminino. A gente fazer as coisas pelo que a gente acredita, por valores, para a gente ir elevando o nível, como é que a gente chama, né, do eixo civilizatório, que a gente tem que fazer as coisas por consenso, por valores estruturantes, né, de uma sociedade. Então, esse é um exemplo que eu lembro porque, recentemente, eu participei de um outro programa que eu falei sobre isso.
Então, eu não me vi assim, eu vejo, e eu sempre defendi assim, dessa forma, assim, em outros ambientes também. A gente ampliar a percepção, né, das pessoas, ou de quem ainda não conhece um processo, um projeto, uma ideia, para a gente ampliar o debate, para a gente escutar também. Então, acho que o feminino tem muito isso de escuta qualificada, né? Nós, por exemplo, na PEN, né, independente do partido, nós, vereadoras, defendemos causas juntas, né? Então, eu não me vi dessa forma, mas eu entendo que existe. Eu queria agora agradecer a Paula, porque está com uma agenda apertadinha. Eu quero te agradecer, Paula, e espero que nos bem represente, né, Marisa, agora nas tarefas, né, que se seguem na vice-prefeitura. Eu sei que a senhora tem que ir, e eu agradeço muito. Mas, Vânia, eu queria trazer uma coisa que eu acho muito importante, só posso... Mas do que a palestrante disse, aliás, foi maravilhosa, né, a palestra. Essa coisa, assim, porque como a gente vê, né, que o mundo é muito a questão da educação, né, a família, conjuntamente, quando ela fala, assim, da união, né, das mães com as professoras, da sociedade, de a gente caminhar para o mesmo lado. Sabe, a integração, não sei exatamente que palavras ela usou, mas me chama muito a atenção disso. O quanto a gente precisa se unir, né, para a gente construir, né, valores diferentes, essa questão toda que a gente enfrenta tão forte da violência contra a mulher. Como que a gente muda isso? Se não é educando os nossos filhos de forma diferente, mas como uma consciência que seja compartilhada, sabe? Ela falou em rede, né? A gente precisa atuar em rede. Exatamente. Acho isso que queria dizer, assim, que é uma das pontas que foram muitas coisas maravilhosas, a questão do feminino, né? Independente de ser homem ou mulher, mas ter a percepção do feminino, né? Que são essas coisas de agregar, né? Então, bem bacana isso. Eu queria... né, já que eu estou saindo, mas deixar esse ponto, né? Obrigada, Paula. Depois, então, da despedida e do comentário da nossa vice-prefeita Paula Iores sobre a entrevista da Viviane Mosé, Marisa Fórmulo está conosco e eu já peço para ela também comentar, porque que felicidade, tu esteve também na palestra, assistiu a toda a palestra da Viviane e conversou com ela. Fórmulo, qual o teu olhar sobre esse recorte que eu falei sobre a masculinização, mas também como todo, né? Porque ela falou muitas coisas, a gente pôde acompanhar na entrevista, sobre esse momento agora, que ela diz que esse momento de desconstrução é da ordem do masculino e que agora a mulher entra com o seu feminino, né? Com um afeto, para a gente mudar essa ordem. Vânia, eu fico muito feliz em estar aqui com você e com as pessoas que estão nos assistindo, porque debater esse tema sempre me é muito instigante, porque na minha tese de doutorado, que eu acabei de fazer há pouco, eu tentei construir toda essa visão do masculino e do feminino como um ethos, porque a questão de discutir as mulheres na política, já que é a sua provocação, ela pode ser vista sob o ponto de vista homem e mulher, enquanto uma categoria sexo, ou enquanto uma categoria gênero, e enquanto ethos. A visão do ethos, ela tem uma significação totalmente diferente das demais visões. E o perfil do ethos masculino e do ethos feminino é dado fundamentalmente pela filosofia, um pouco pela antropologia, pela própria psicologia, e há elementos também da sociologia. E as ciências que compõem este perfil do masculino e do feminino, e do ethos, especialmente na visão filosófica, dá as características. Por exemplo, o feminino se caracteriza pelo sentimento do acolhimento, do cuidado, da atenção, da dedicação amorosa, da responsabilidade com o outro, como inerente ao ser, gerando vida, gerando vidas. Enquanto se diz que o masculino ele é composto de um conjunto de condutas, de sentimentos, de atitudes, de força,
rigidez, de dominação, de imposição. E, por isso, o enfrentamento para a guerra sempre foi o exercício dos homens, pela força física, mas também por todo este cultivo interior que na história da humanidade se fez na vida dos homens. Os homens tendo que competir e as mulheres tendo que acolher. Mas esta já é uma deformação do sentido do ethos masculino e feminino. Porque não é uma propriedade do homem ter força, ser dominador, ser um ser capaz de disputar, de gostar de disputar um lugar na sociedade, de gostar de estar num lugar de poder. Quem construiu estas imagens foi a cultura. E a cultura da história da humanidade foi dando aos homens o direito de serem assim, dominadores, fortes, aguerridos, lutadores pelo poder, pela propriedade, enquanto as mulheres cuidando do grupo familiar, do espaço da casa, do espaço produtivo, do espaço do acolhimento. Esta é uma deformação que se fez. E quando você me pergunta, você concorda com a Viviane Mosé que, ao ir para a política, você teve que se masculinizar? Primeiro, é diferente ser masculino do que me masculinizar. Eu me senti muitas e muitas vezes com a conduta própria da característica do masculino, sim. Eu tive que competir muitas vezes, eu tive que impor para ser ouvida, eu tive que erguer a voz para ter lugar no espaço que eu estava, porque era esta a tradição de quem estava ao redor dos eleitos e dos eleitos. Porque como eu fui, inclusive, a primeira mulher eleita aqui como vice-prefeita e também como a primeira prefeita e também como a primeira deputada eleita por Caxias, em todos os lugares que eu passei, eu tive condutas do ethos feminino, mas condutas do ethos masculino. Nem por isso eu me masculinizei. Porque o que é masculinizar-se? É passar a ter condutas, desde o sentar-se, eu estou olhando aqui os homens que estão à minha frente, sentar-se diferente da gente. É um primeiro gesto concreto. Outros gestos concretos do se masculinizar é achar que eu não preciso me pintar, que eu não preciso me arrumar, que o senso estético de beleza não deva ser cultivado. Isso tudo não é verdade. Porque, inclusive, veja só hoje, o ser masculino hoje está sendo tratado de diferente de outros períodos da história da humanidade. Os homens hoje são os que mais têm na cidade, se você vai ver, onde tem mais barbearias, onde tem mais recantos para fazer o enfeitamento da beleza masculina. E fórmula própria, de certa forma, a própria Mosé também fala disso, dessa existência no humano do feminino e do masculino, o convívio. Quer dizer, como ser humano, nós somos tanto melhores quanto mais nós conseguimos ter os elementos do ethos feminino e os elementos do ethos masculino. Nós temos que buscar o equilíbrio para que não se deixe predominar só um elemento. E eu acho que a política me ajudou a ser mais completa como ser humano. Porque ela me fortaleceu mais para o enfrentamento, ela me fortaleceu mais para a disputa, na medida que a disputa significava mais justiça, porque, inclusive, Vânia, a disputa no processo eleitoral é uma das coisas que mais afasta as mulheres para ir para a política. Porque nós fomos educadas, e eu, felizmente, saí um pouco desse roteiro, porque eu vivi na colônia, e lá eu não tinha problema de convívio entre homens e mulheres. A nossa família era grande, os vizinhos, a gente convivia com todos, homens e mulheres, e nós nos naturalizamos nesse convívio. E meu pai me pegava no colo, com 6 anos eu jogava baralho no colo dele, com os amigos dele. Então eu fui aprendendo a ter um convívio naturalizado entre homens e mulheres, e a política me ajudou a avançar na minha formação dos elementos do ethos masculino, sem me masculinizar,
porque eu não me considero uma pessoa que se masculinizou porque foi para a política. Eu, aliás, aprendi a me virar muito mais como mulher, a tentar melhorar o que eu podia melhorar na minha apresentação estética, para o meu gosto. Os gostos dos outros pode ser que não agradei, mas tudo bem, eu me sentia bem assim. E que forte essa fala da Marisa, né? Que a política a fortaleceu. Eu espero que muitas outras mulheres sejam fortalecidas também pela política, mas eu peço para você ficar aí, porque a Roda de Saberes volta no terceiro bloco e a gente vai saber mais sobre a experiência dessa grande mulher na vice-prefeitura de Caxias do Sul, quando também foi prefeita e depois, claro, deputada. Fique com a gente. Ser feliz não é fingir que a tristeza não existe. Você só sabe que é feliz se já foi triste. Roda de Saberes de volta, conversando sobre nossas vice-prefeitas aqui de Caxias do Sul. Neste terceiro bloco, a conversa é com a Marisa Fórmulo, né? Vamos seguir essa conversa que a gente começou no segundo bloco, falando e repercutindo a entrevista da filósofa Viviane Mosé, que esteve aqui em Caxias do Sul a convite do Simpro. Mas agora eu quero conversar com a Marisa sobre sua experiência como vice-prefeita, prefeita em exercício, deputada estadual. Mais pontualmente sobre a vice-prefeitura, Marisa. Eu sei, mas quem está em casa talvez não saiba como que a política chegou até a senhora e que fez com que a senhora, pela primeira vez, né, porque a vice-prefeitura foi a primeira experiência de cargo, de disputa eleitoral que a senhora teve. Como foi essa decisão de concorrer? Primeiro, se você me autoriza, Vânia, eu quero agradecer a existência de uma vice-prefeita que não está mais conosco, que é a Justina Onze. Minha grande amiga da cidade, amiga da saúde do povo de Caxias, que fez e testemunhou seu grande compromisso como vice-prefeita e cuidadora da saúde do povo caxiense, enquanto secretária da saúde também da saúde da região. Então, a ela e a seus familiares, o meu grande abraço. Eu sei que de onde ela está nos abençoando e dizendo, não desistam, vão para frente, que era bem o perfil dela, né? A vice-prefeita, veja só, eu não havia concorrido a nenhum cargo e na campanha da fraternidade de 1996, o tema era a fé e política e pedia, sugeria que os jovens, que os adultos cristãos se engajassem na política partidária e fossem para cargos eletivos, como um compromisso de cristãos e cristãs. E a Diocese de Caxias do Sul, numa das reuniões do Conselho de Pastoral, decidiu seguir a orientação da CNBB e da campanha da fraternidade e escolheu 2 pessoas para serem candidatas a vereadoras e vereador. E eu fui, então, escolhida para ser candidata a vereadora e o Eloy Galon, candidato a vereador. Conseguimos, então, no partido, eu havia sido filiada em 94,
no PT e acabamos sendo lançados como candidatos a vereadores. E ocorreu que, na hora de fazer a escolha, quem seria o vice ou a vice, criaram-se muitas discussões e eu acabei não sendo candidata a vereadora, então eu nunca fui vereadora. O que eu fiz foi, primeiro, ser lançada como vice-prefeita e ganhamos a eleição. Foi realmente uma experiência de disputa eleitoral muito bonita e muito interessante, porque Caxias se dividiu, mas se dividiu com muito diálogo. Não foi como nessa eleição, onde as pessoas começaram uns estimulando o ódio e outros estimulando a fraternidade e a solidariedade. Não. Nós disputávamos, o Pepe e eu, representando um campo político, o campo político da participação popular, do direito do cidadão decidir sobre o orçamento da sua cidade, de se sentir sujeito para conduzir a administração pública, porque quem passa pela prefeitura, como no nosso caso, eu chamo passantes. Nós temos que administrar o que é do povo, não é nosso. Somos passantes das funções, de tal forma que a eleição tira e coloca alguém nesse lugar. E o Rigoto, que era o outro candidato a prefeito, e tivemos uma campanha muito respeitosa, de muita discussão política, de muito enfrentamento em palavras, mesmo que lá por baixo teve gente que chegou a dar tiros no carro do meu irmão, por exemplo, né? Mas entre nós, candidaturas, sempre foi um espaço de muito respeito, de muito diálogo e discussão das nossas diferenças, sim. E a cidade enfeitou tanto que, quando a gente olha os filmes que foram feitos à época e as fotos, era interessante. Nós tínhamos prédios assim, quem era Rigoto e quem era Pepe Marisa, e a cidade se enfeitou. Eram estrelas e corações. E bandeiras também, e faixas, né? É porque, se eu não me engano, estrelas, sim, né? Sim, a estrela era a nossa marca e o coração era a marca do símbolo do Rigoto. E de tal forma que ele continua sendo uma pessoa com quem eu dialogo, com quem se respeita. E eu acho que é preciso retornar esse jeito de fazer política como nós vivemos em 96. Nós conseguimos construir uma cidade que tomou consciência da diferença entre os projetos políticos e escolheu. E não sobre ódios pessoais, sobre denúncias falsas, sobre mentiras, sabe? Este jeito de fazer política não me atraía. Eu virei vice-prefeita nessa condição. Eu fiquei vice-prefeita porque me escolheram dentro do PT, eu aceitei o desafio, mas aceitei com toda a minha família me apoiando, obviamente. E os meus amigos também, porque ninguém vai para um desafio desses se a primeira mulher a concorrer, se a primeira mulher a fazer esse enfrentamento, essa disputa, que é uma conduta normalmente masculina, por isso que tem predomínio masculino. Por isso que se diz que o ethos masculino, ele é forte porque ele se dispõe naturalmente à disputa. Disputa de força, disputa de poder, disputa de várias naturezas. E eu fui pela primeira vez, mas já tinha me ensaiado muitas outras vezes a fazer enfrentamentos pelas diferenças que eu já enfrentei no trabalho, na disputa dos direitos humanos, na profissão de professora na universidade, ou na luta na sociedade ou na própria família. Então, eu acho que eu cheguei lá porque eu já fui me ensaiando. Umas colegas minhas da escola um dia me vieram me visitar quando eu fiquei os 3 meses de prefeita, que no período que o Pepe foi candidato em 2000. E elas disseram, nós te ajudamos a ser a pessoa que tu é hoje. Aí eu disse, realmente. Ela disse, nós sempre te elegemos de líder de classe, tu te lembra? Sim, eu fui líder de classe durante o ginásio, uma parte durante o magistério, e isso também vai ensaiando a gente para fazer esse enfrentamento ao público, ter coragem de tomar uma identidade, uma posição e defendê-la. E Fórmula, mas a senhora foi também, assumiu concomitantemente a vice-prefeitura outras funções durante todo o mandato. Foi secretária de Educação, foi secretária-geral de Governo, também passou também pela coordenação do orçamento participativo, depois, né? Não, a Secretaria-Geral tinha, dentro das suas funções,
várias funções, e uma delas era trabalhar com o legislativo, outra era a luta das mulheres, ficou vinculada a gente, porque criamos a Casa da Mulher, a Gessi Prates era a responsável à época no gabinete da vice-prefeita. Casa Viva Raquel. E depois foi a Casa Viva Raquel, mas criamos uma série de ações a partir do gabinete da vice-prefeita, né? E também o orçamento participativo, que havia uma equipe que a coordenação específica era do Juca, enquanto líder do grupo do orçamento. Depois eu fui secretária de Educação, fiquei depois 3 meses de prefeita, e depois, em 2000, eu assumi 2001, assumi a direção da Codeca. No mandato, então, no segundo mandato. No segundo mandato do PT no governo. E também assumi a criação da Secretaria de Segurança Alimentar em Caxias do Sul, que foi a primeira vez que se criou também a secretaria. Então, sempre nós cumprimos, a Justina e eu cumprimos sempre 2 papéis, de vice-prefeita e secretária de alguma unidade de governo. Eu acho que essa inovação... Foi esse trabalho, assim, Isso prova a nossa força. Isso não é masculinizar-se, é desenvolver a nossa capacidade de mulheres que sabemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E sabemos fazer bem. Erramos, sim, erramos. Mas sabemos fazer muitas coisas, sabemos fazer enfrentamento com as diferenças, sabemos fazer acolhimento e sabemos cumprir um papel na história da sociedade. E eu me sinto muito agradecida à vida por isso. Que fato marcante, assim, não sai da memória da Marisa vice-prefeita? Foram tantos. Mas a Marisa vice-prefeita... Eu lembro uma coisa que... durante a campanha... Eu não era vice-prefeita, mas durante a campanha, as pessoas diziam, Marisa, coragem. Que coragem. Coragem, Marisa. A palavra que eu mais escutava, por quê? Porque há muitas mulheres se afastam da política porque têm medo de enfrentar a campanha. O medo é um dos grandes redutores da capacidade das mulheres. Não é da capacidade feminina, é da capacidade das mulheres. O feminino tem a coragem como um componente também, mas esta força, ela é muito reduzida, influenciada pelo medo que a educação nos traz, que a cultura nos impõe. E o que eu me lembro, então, foi um repórter um dia chegou e me disse assim durante a campanha, a senhora, apesar de ser mulher... Aí eu disse, como? Ele queria me perguntar que, apesar de ser mulher, como é que eu estava me sentindo na política? Eu disse, o senhor quer repetir que eu posso gravar? Quando ele se deu conta, eu pedi o gravador, ele obviamente não me deu. Então, veja se as pessoas que têm o nível cultural de um jornalista daquela época, ter a coragem de começar uma pergunta, mostrou quanto havia de discriminação sobre a presença das mulheres na política e nessa cidade, que não é privilégio, em outras também acontece isso, mas Caxias é marcada por essa visão discriminatória. E como vice-prefeita, eu lembro que ficou muito marcante o dia que eu assumi a prefeitura pela primeira vez. Porque foi tanta alegria que eu me senti tão contagiada, porque as pessoas diziam, pela primeira vez uma mulher, pela primeira vez. Tantos anos se passaram. Então eu me senti representando todas as mulheres, especialmente as mulheres que eu conheci na minha vida e que me ajudaram a fazer minha história, como foi minha mãe, como foram minhas tias, como foram minhas amigas, como foram minhas irmãs, sabe? E como foram meus irmãos, que não foram só as mulheres que me ajudaram a me tornar forte para isso. Foram muitos homens também. Por isso que eu acho que os homens são indispensáveis para que tenha uma sociedade justa, onde as mulheres tenham um lugar humano. Não é um lugar por sexo. Não é porque nós temos sexo diferente que somos menos gente. É esse o convite que eu faço. Mas tem muita mulher que não se dá conta disso. Então, eu acho que a culpa não é dos homens. É também porque eles gostam de manter o poder para eles. Eles gostam. Mas, e tem isso dos partidos, tem isso nas instituições de todas as naturezas. Tem nas igrejas, inclusive. O Papa Francisco está lutando para dar um lugar para as mulheres na igreja e os machistas não estão querendo. Sim, eu lhe interrompi. E a senhora foi a primeira candidata a prefeita. Sim. Da história, né, de nossa cidade. Sim. Espero que outras venham. E eu fui vitoriosa no primeiro turno, com uma grande diferença.
No segundo turno, eu estava à frente durante uma boa parte, mesmo todos os partidos se haverem juntado. Mas aí começaram as fake news, não são fatos de agora. Nós avaliamos que não houve nenhum erro de programa, nem de conduta. O que foi reduzindo a possibilidade da minha vitória como candidata de um campo popular foi, primeiro, uma reação do campo burguês da cidade e também um grande fake news criado a partir de uma prisão de um militante do PT acusado que estaria comprando votos de uma pessoa do PTB, ali no Desvio Risso. E, com isto, ele foi preso, porque foi uma acusação que depois a Justiça não considerou aquilo verdadeiro, foi uma montagem. E quem estava por trás de todos esses fatos? Havia um programa de marketing coordenado pelo Barra Nuevo, que os jornalistas e as jornalistas conheceram à época, que em Porto Alegre imprimiram uma série de panfletos apócrifos que jogaram na quinta-feira. Então, começaram a espalhar que, além do militante estar preso, eu também estava ameaçada. Na sexta, eu fui para o último programa de TV, começaram, na madrugada, a espalhar os panfletos apócrifos que eu também estava presa. Eu não tinha mais aonde falar em nenhum meio de comunicação, não podia se imprimir mais nada, não tinha como desmentir, e ainda havia uma rede formada, apoiando outro candidato, que espalharam esta conversa nas paradas de ônibus, nos mercados, nas igrejas, em todos os lugares que havia reunião pública. E por 7 votos por urna, o nosso campo político não foi vencedor. Veja só que coisa engraçada, Vânia. Depois, como deputada, a vida me fez dar posse ao governador, que à época foi o candidato a prefeito e que, por uma fake news montada, não sei se com a aquiescência dele, penso que não, me tirou da possibilidade de ter sido a primeira mulher eleita. E eu que dei posse para ele como governador, como a primeira mulher que assumiu a secretaria-geral da mesa diretora da Câmara, da Assembleia, em 179 anos de existência. E nem eu sabia que a vida me daria isso. Na política tem disso, né? Fórmula, falando no que a vida lhe dá, eu queria que tu falasse um pouquinho quem é você. Eu sei que a boa parte da população sabe, né? Mas assim, falasse. Quem é a Marisa, de onde veio? Um resuminho de sua vida, para a gente recordar. Tá bem. Você pode colocar isso no início, então. Eu me chamo Marisa Virgínia Fórmulo, Dalla Vecchia, o sobrenome do meu esposo, que é o Wilson Passaqual Dalla Vecchia. Nós somos casados há 53 anos, temos 3 filhos, que é a Giovana, casada com o Pablo, e temos a neta Verônica, a Caroline, casada com o Eduardo, e temos a neta Manuela, e o Tiago, casado com a Yael, que eles casaram há pouco na Itália, nem pude participar do casamento deles, que foi o período da minha eleição em 2014, não, 2014. E eu sou integrante de uma família de 7 irmãos. Meu pai, Laurindo Fórmulo, e Teresa Vergani Fórmulo. Nascemos na Colônia da Roca, lá na Nossa Senhora da Roca, que é a Sexta Légua. Eu tenho como irmãos o meu irmão primeiro, o primogênito, se chama Armando, casado com a Jandira, e ele já fez 89 anos há poucos dias, e me fez pular uma cerca essa semana. Quando eu vejo, ele saltou uma cerca e eu queria chamá-lo e fui atrás dele, achando que ele podia cair, e quase caiu. Tenho a Celestina, que é minha irmã, seu esposo faleceu, Dario, o Velocino, meu irmão único que já partiu, é casado com a Nilva, a Aldina, casada com o Valdir, o Valduíno, casado com a Marieli, e o Jacir, que é o mais jovem, casado com a Cristina. Eu sou a 5ª entre os 7 irmãos. Tenho 2 irmãs, então, mais jovens. Moro agora na cidade e vim da colônia para estudar. A minha mãe veio da colônia quando nós saímos, ela veio com 6 filhos para a cidade. Porque meu pai dizia assim, eu quero que meus filhos estudem. E na colônia nós acolhemos a professora, inclusive, que é a minha cunhada agora.
a Jandira, e a gente não tinha além da 4ª série. E meu pai sofreu muito por ter estudado pouco. A minha mãe tinha estudado um pouco mais que ele. E aí ela assumiu a nossa vida de família na cidade. Eu acho que eu aprendi a força de ser mulher muito com a minha mãe. E a coragem, porque não é simples sair da colônia com 6 filhos e ficar com eles na cidade, o pai cuidando da colônia com meu irmão, para que a gente pudesse ter comida e sustentação na cidade. E hoje eu sou uma professora aposentada, tenho 76 anos, nasci em 9 de novembro de 1946, fiz o ginásio no colégio Orfanato Santa Terezinha, que hoje é Madre Milda, estudei no São Carlos, porque eu fiz magistério e técnico ao mesmo tempo, fiz filosofia como licenciatura, depois eu fiz pedagogia, porque não bastava me perguntar, eu tinha que organizar o processo de conhecimento. Fiz mestrado na URGS, em planejamento educacional, e fiz o doutorado agora em política, sobre o tema das mulheres na política, contando um pouco da história das mulheres desta cidade. E a partir da história das mulheres, eu comecei a me perguntar, por que somos poucas? E eu fiz a tese, que está já em organização para publicação, sobre este título. Por que somos poucas? E eu quero aqui chamar o quadro Anote Aí, que é a nossa dica de leitura de hoje. E eu quero que a Marisa, em poucos minutos, fale dessa obra, né? E depois eu também quero fechar a Roda de Saberes com uma outra sugestão de leitura. Chama a vinheta. Marisa, este é o título da obra que vem por aí? Porque somos poucas. E essa tese, estudando a trajetória das 11 mulheres eleitas de 60 a 2014, eu fui buscando na trajetória fatos que me dessem resposta a isto, porque eu procurei muitas pesquisas que pudessem me dizer, mas por que nós somos poucas? E nós poucas que chegamos, o que nos aconteceu que nos permitiu sermos eleitas? E a resposta está no livro. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que eu consegui constituir uma série de argumentos de natureza científica que podem ajudar a entender esta situação em outras cidades, em outros estados, inclusive em outros lugares do mundo, porque há muitas identidades, tanto da presença como da ausência das mulheres na política, que é um espaço de grande poder público. E como quem sempre manteve na história da sociedade patriarcal o poder público foram os homens, a sociedade conduzida pelo ethos masculino, ela está sendo desconstituída, porque a violência, a disputa, o ódio, a ganância, o lucro não humanizam o mundo. É preciso misturar a força, a coragem, o poder, a autoridade mais que o poder, para buscar a humanização do mundo, tentando a autonomia de todos. E isto precisa juntar com o ethos feminino. Então, eu gosto muito do Leonardo Boff, quando ele escreve sobre o Deus Pai e o Deus Mãe, o Deus Homem e o Deus Mulher. E eu acho que seria muito bom se nós conseguíssemos ter o ethos feminino e o ethos masculino, já que o seu tema inicial foi a discussão que Viviane Mosé fez. Exige um pouco de reflexão para poder fazer essa identificação. Mas eu gostaria muito de ver Caxias uma cidade mais feminina, uma cidade menos disputadora de poderes para alguns e exclusão de tantos. Talvez um dia vamos dizer, né? Porque somos tantas. Eu quero também completar, então, a nossa dica, já que a Marisa falou um pouquinho da sua vida, mas tem mais sobre a vida também da Marisa, da Paula, de todas as nossas vereadoras, suplentes, também nessa obra, As Eleitas. Esse livro foi publicado pela Câmara Municipal de Caxias do Sul e, na verdade, ele tem o título original As Eleitas Mulheres que Constroem a Política Caxiense. Quem quiser, tem no site da Câmara todo o livro lá, no link Nossa História, e aqui na Casa de Leitura, onde estamos gravando essa obra, para quem quiser estudar, ler, fica a dica.
E também logo a mais, então, né, quando a Marisa for lançar, porque somos poucas, provavelmente ela vai vir aqui no programa do Fábio Rauch fazer o anúncio do lançamento, né? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa com nossas vice-prefeitas aqui na Roda de Saberes de hoje. Marisa, eu agradeço muito sua participação. Fico muito feliz de poder conversar, né, com nossas vices. Eu posso deixar um desafio, um convite à Paula, eu já fiz isso pessoalmente com a nossa vice-prefeita aqui, mas eu deixo um desafio para ela, que já que é a única mulher que está no cargo executivo agora, né? E que nós não fomos capazes de fazê-lo. Eu acho que a nossa consciência da luta feminina era mais reduzida há 20 anos atrás. Ainda bem, é sinal que temos muito para aprender. Nós não temos a galeria das vice-prefeitas mulheres e nem dos vice-homens, né? E nem das mulheres que assumiram o poder, enquanto que você vê na Câmara existe. Por que no Executivo não? Isso já é a expressão do patriarcado vigente na política local. E não é desmerecendo os homens, não. Eu estou assumindo a minha responsabilidade de não ter feito isso enquanto estava no poder, que eu podia tê-lo feito, não fiz. Então, estou atribuindo esse pedido à Paula, que vai nos representar e nos gratificar como mulheres lutadoras. É um reconhecimento, e a Marisa fez essa provocação para a Paula aqui há pouco, quando elas estavam juntas, então vamos esperar o que vem por aí. Roda de Saberes agradece a presença da Marisa Fórmulo, da Paula Iores, e eu também espero que muitas outras mulheres estejam naquele poder ao lado, né, daqui para frente. Eu agradeço a sua participação na Roda de Saberes e também peço a sua dica, né, sua sugestão, suas críticas, pode mandar pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3066-3979. Fala comigo, vou ficar bem feliz com a sua ligação. Eu agradeço sua audiência. Até a próxima Roda de Saberes.